Falando, já tá? Dá um sinal aí de fumaça, beleza. Então você que nos acompanha aí pelo YouTube da IPA, já fica convidado para participar presencialmente aqui conosco na IPA, Avenida Cláudio Sanders, 524, no centro de Ananindeua. Acompanhe lá e também nas nossas redes sociais as informações sobre a IPA, sobre a nossa igreja, @IPB Ananindeua, nosso Instagram, nosso site ananindeua.ipb.org.br. O texto de hoje, queridos, que nós já até lemos, fala-nos sobre o princípio de todas as coisas na lógica da encarnação do Verbo, como colocando Cristo, sendo Ele o unigênito do Pai, no início de tudo, sem o qual nada do que foi feito viria à tona ou viria à existência. Nós já falamos um pouco sobre a autoridade bíblica para nos lastrear ao estudo das origens, o estudo sobre a origem de todas as coisas. Se nós já compreendemos de maneira sólida que a Bíblia ela se distingue de outras fontes de conhecimento, porque ela não parte de interpretações, mas ela parte da verdade, como vimos aqui, sendo a expressão de quem Deus é, Logos de Deus, no Verbo de Deus que é Cristo. Então nós já temos uma compreensão que vai nos ajudar a prosseguirmos daqui para frente. E o nosso objetivo de hoje é falarmos sobre a relação entre Gênesis, e agora a gente vai começar a chegar no objetivo principal do nosso estudo, que é falar das origens. Então nós vamos relacionar Gênesis com a ciência, para termos uma melhor compreensão sobre a origem de tudo, mais especificamente nos 2 primeiros capítulos desse livro, o livro de Gênesis. Você viu que a gente já falou sobre as civilizações na semana passada. Você pode acompanhar esse vídeo lá também no canal da IPA. Nós falamos sobre as diferentes teorias sobre as origens das civilizações e vimos a que é verdadeira, que é a que está nas escrituras sagradas e fala sobre a origem das civilizações partindo da descendência dos pré-diluvianos em Noé, que foi a única família remanescente, e a partir daí a multiplicação da raça humana na reformação ou na reconfiguração da sociedade, das civilizações, que depois se confundiram novamente no evento lá da Torre de Babel, na confusão das línguas. Bom, o livro que nós estamos usando aí como referência, nós vamos sempre apresentá-lo a você, é este. De repente você pode não querer esperar até dezembro para ser presenteado, porque você não faltou nenhum estudo, né? Nós vamos, já tem um lá lacrado, né, embalado para presentearmos ao irmão que mais frequentar os trabalhos de quarta-feira. Mas nós colocamos sempre aí também, porque pode ser que você não queira esperar até dezembro. Ah, pastor, eu quero logo comprar, porque tá bom o estudo, quero logo ler para poder contribuir com alguma coisa. E a gente, então, ele tem disponível na editora Cultura Cristã, tem no Mercado Livre, em outras plataformas aí. Não vou falar muito, senão vão cortar o vídeo do YouTube aí depois, com muito merchan. Então, esse é o livro, Gênesis 1 e 2, do professor Adalto Lourenço, já que está na glória, já faleceu. Bom, queridos, na nossa introdução, nós destacamos aí que Gênesis, essa palavra que dá nome ao primeiro livro de Moisés, é um substantivo que significa origem. Embora seja o nome do livro, é também um substantivo. Isto é uma palavra do nosso vernáculo da língua portuguesa, que significa origem, fonte, a raiz, o início, o começo, o desenvolvimento, a formulação ou a propagação. Eu preciso dizer para você, antes de nós prosseguirmos, que o livro de Gênesis, na realidade, ele não é assim originalmente denominado na Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica, ele leva como nome a primeira palavra que aparece no livro. Todos os 5 primeiros livros da Bíblia são assim. E Gênesis leva a primeira palavra hebraica, que é Bereshit. Significa no princípio, como está lá no livro de Gênesis. A primeira palavra que você vê, capítulo 1, verso 1 é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Bereshit, no princípio, é o nome original do livro na Bíblia hebraica. Já os autores, na tradução, optaram por colocar esse substantivo Gênesis para que melhor compreendêssemos que fala do início. Também
nos ajuda bastante na compreensão do que significa. Já ciência, queridos, tem uma outra conotação, também um substantivo, e que significa corpo de conhecimento ou informação, área de estudo e também uma disciplina. Por isso que muitas vezes nós falamos a ciência da música, ou a ciência da religião, a ciência da mente, a psicologia. Por isso, logia, que significa estudo, vai se associar com a ciência enquanto substantivo. Mas a ciência ela não significa o estudo das origens. Mas existem áreas da ciência que estudam as origens e tentam formular para explicar a origem das coisas muitas teorias, como por exemplo a cosmogonia, que é uma área da ciência que estuda a origem do universo. Foi entre os que estudam a cosmogonia que surgiu, por exemplo, a teoria do Big Bang. Você já ouviu falar bastante da geração espontânea de gases que teriam se chocado no princípio de todas as coisas, não explicando o que havia antes disso. Porque é uma teoria e tem diversas fragilidades, como nós vamos observar ao longo desses estudos nesse ano de 2025. Então, existem muitas áreas da ciência que estudam as origens. A ciência em si, ela é muito mais ampla do que esse estudo específico. Muitas vezes a gente fala assim, a ciência se aplica em estudar a origem do universo. Eu estou diminuindo a ciência, porque a ciência ela é muito mais ampla, ela estuda várias coisas. Os livros científicos estão repletos de afirmações relacionadas à gênesis, ou à origem do universo, da vida, do ser humano e das civilizações. Nós precisamos, então, esclarecer que a ciência ela é limitada, não tendo condições de explicar todas as coisas. Mesmo assim, os livros apresentam, muitas vezes, algumas teorias como verdades absolutas, mas ela não tem condição de explicar ou mesmo de verificar todas as coisas. Por exemplo, a ciência ela não possui condições de verificar a existência do céu e do inferno. Ela não alcança para além do que se pode ser comprovado dentro de um laboratório. Isso não significa que eles não existam, pois ele não pode provar muitas coisas também, e mesmo assim a ciência reconhece sua existência, como por exemplo a expansão do universo. Os telescópios mais avançados que nós temos hoje à disposição do homem, como Hubble, por exemplo, ou outros telescópios com maior alcance, não é, astronômico, eles não conseguem comprovar, não é, a origem do universo a partir dessas pesquisas, não conseguem comprovar. Por exemplo, durante muito tempo, estava assistindo um vídeo essa semana, diz assim, durante muito tempo era totalmente desconsiderada a existência de um vulcão na Lua. Pois recentemente se verificou, através de fotografias de telescópios muito avançados, que existe um vulcão na Lua. Ou existiu no passado. E aí? Então, o que a vista do homem consegue alcançar não necessariamente é tudo que a ciência tem à nossa disposição hoje. É por isso que ela é limitada. Ela não tem condição de explicar todas as coisas. Então, nós precisamos entender as limitações da ciência e também o propósito do livro de Gênesis. Quais são as limitações da ciência e qual é o propósito do livro de Gênesis? Porque você vai ouvir muita gente questionando o livro de Gênesis sob a afirmação de que ele não nos fornece detalhes profundos sobre a origem de todas as coisas. Mas será que isso é verdade? Então nós vamos dedicar algum tempo essa noite para falar sobre isso. Em primeiro lugar, para vermos, queridos, o propósito de Gênesis. Qual é o propósito de Gênesis? E eu queria contar com a participação de dois irmãos para nos ajudar nesse sentido. Primeiro, começando aqui pela nossa irmã Michele, que está ali atrás. Diga para a gente, Michele, na sua visão, qual é o propósito do livro de Gênesis? Para que Deus determinou a Moisés que registrasse o início de todas as coisas? Bom, eu acho que é a origem, né? A origem de como tudo começou, o mundo, lá no livro de Gênesis, fala isso, né? A história, a genealogia também.
e a perfeição de Deus. Diácono Edson, que está aí atrás, na sua visão, meu diácono, qual é o propósito do livro de Gênesis? Primeiramente, para explicar a existência de Deus, né? Que as coisas não apareceram do nada, né? Provavelmente o homem ainda, hoje em dia, né, acha que tem as teorias, né? Aí que aconteceu uma explosão do nada e criou todas as coisas. Essas coisas que sabemos que são bastante difíceis, né, de entender, bem complexas. Como é que uma explosão do nada aconteceu? Por isso o Senhor realmente usou a Moisés para deixar, né, mostrar ao homem que não foi do nada que aconteceu. Tem um ser, sim, todo-poderoso que fez todas essas coisas, todo onisciente que fez todas essas coisas, né, no começo. Então, obrigado pela participação dos irmãos. O propósito da narrativa de Gênesis é oferecer ao leitor um conhecimento verídico sobre a origem do universo e da vida. E esse objetivo é atingido em 2 capítulos. No capítulo 1 e no capítulo 2, nós já temos condições de compreender o relato verdadeiro de quem estava lá e de como as coisas surgiram. Isto é, o próprio Deus falando a Moisés. É muito autoritativa, eu já falei isso aqui em outra oportunidade na igreja, a doutrina da inspiração bíblica. Porque não foi o homem que foi buscando, mesmo homens piedosos e santos na história, não teriam essa possibilidade da sua própria cabeça registrarem algo como Gênesis 1 e 2, por exemplo. E nada na Bíblia. Mas especificamente você olha para esse contexto do Gênesis 1 e 2, somente o próprio Deus poderia falar: Moisés, registra aí que eu vou te dizer. Porque Moisés não tinha a mínima compreensão. Ele teria certamente ouvido seus pais, porque o conhecimento sobre a origem das coisas era passada de pai para filho. Era o relato que nós chamamos da tradição oral. Entretanto, esses detalhes que o povo vai ter conhecimento agora de maneira esculpida nas tábuas da lei e nos pergaminhos depois, conforme a tecnologia da edição das cópias foi evoluindo na história. Então, não teria outra forma de sabermos tantos detalhes senão o próprio Deus, ele que estava lá e tem a maior fita e dignidade de transmitir o relato como ele foi, e não uma interpretação, não uma teoria, mas como é. Por isso o propósito de Gênesis, queridos, não é nos apresentar uma teoria. Tire da sua cabeça, tire da sua boca, muitas vezes, e eu já vi crente falando isso, não, porque eu acredito na teoria criacionista. Você não acredita na teoria. Foi como aconteceu. Não é uma teoria, não é uma aposta, não é uma proposta científica. A criação, ela aconteceu como foi assim, porque o próprio Criador nos contou como foi em Gênesis 1 e 2. E esse propósito, ele é discriminado, apresentado em 2 características, e a primeira é uma narrativa sem detalhes profundos. Ué, como assim, pastor? Veja, uma coisa que me chama muita atenção na minha filha é que ela é muito observadora. Não sei para quem ela puxou, né? Então ela assiste os desenhinhos lá sobre a criação, a gente coloca também na Bíblia ilustrada, e temos uma rotina com ela sempre de lermos a Bíblia com ela, e ela já tem de cor toda essa questão dos dias, ela vai apontando, a gente pergunta, a Sueli então, que é professora de criança há muitos anos, né, trabalha com isso, ela tem os visuais, aí ela mostra, quem é esse aqui? Ela, Jesus, né, Pedro Jesus, e esse aqui, quem foi que criou aqui? É o leão, uau! Ela faz tudinho. Então, é interessante nós colocarmos essa ilustração para os irmãos para provar que até uma criança de pequena idade, como a minha filha de 1 ano e 6 meses, consegue compreender de maneira profunda o relato da criação. Porque o propósito dele não é nos trazer evidências supostamente científicas. Ele quer nos contar a história como ela foi. Então, o nosso Deus, o Deus bíblico,
o Deus vivo e verdadeiro, faz este relato para nos contar, primeiro, como eram as coisas anteriores. Todo relato sobre uma origem precisa contar como as coisas eram antes. Sabe aquela história? Quando eu passei aqui tudo era mato, né? A única pessoa que tinha essa autoridade para dizer, olha, quando eu cheguei aqui tudo era mato, não tinha nada. É Deus. É por isso que no Gênesis 1 e 2 nós vemos um relato disso. A evolução não alcança o para trás. Não alcança o que ficou preternamente as teorias que eles mesmos propõem da origem do universo. Diga-se de passagem que o Big Bang não é a única teoria científica para a origem do universo. Trabalhamos teorias, nós trabalhamos com a história contada pela boca do próprio Deus. E diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Nos conta o antes. O antes, queridos, você pode perguntar, mas ele já começa no princípio. E o que era antes? Alguém sabe me responder? O que era antes de no princípio? Era Deus. Você parou para pensar nisso? Deus é suficiente nele mesmo. Ele não precisava da criação para ser Deus. Ele já era Deus antes de tudo. É o que nós cantamos e vamos cantar hoje de novo no nosso cântico oficial do Estudo Bíblico 2025, né? Antes de tudo ser, ele já era. É uma palavra que na teologia, da teontologia do ser de Deus, nós chamamos de o ex nihilo, o antes do nada era Deus. Então, ele nos conta essa narrativa da forma que nós pudéssemos compreender, que não fosse tão cheia de detalhes para que nós ficássemos perdidos. Pois veja, se ele fosse nos contar detalhadamente como que ele fez o seu poder interagir com as coisas para que viessem do nada e fossem detalhadas as espécies dos animais, as cores das plantas, a atmosfera, como ele fez a sedimentação das rochas, nós ficaríamos totalmente perdidos, porque trata-se de um conhecimento eterno. A nossa mente não comportaria compreender. Por isso ele nos conta uma narrativa sem detalhes profundos, mas categórica em nos falar o que precisa ser dito. E uma segunda coisa interessante sobre o relato do Gênesis é que, embora seja uma narrativa sem detalhes profundos sobre como ele fez, é uma narrativa que também não é genérica. Não fala só assim, no princípio Deus criou tudo e é assim como é. Não, ele dá um passo a passo, ele detalha sequenciadamente a origem e como ele criou a tudo e a todas as coisas. É uma narrativa que não é tão geral para que você também não fique confuso, sem compreender minimamente como Deus procedeu então com a criação. Então, recapitulando, não é tão profundo que você fique sem compreender, também não é tão genérico que você fique perdido. Então, em outras palavras, Deus, enquanto o primeiro autor bíblico, ele mesmo fala a Moisés para que registre o que ele ia dizer. Ele foi preciso e ao mesmo tempo sucinto, sem se estender demais, dizendo o que precisava ser dito. Não faltam no texto bíblico detalhes científicos, se você quer saber. Pelo contrário, eles aparecem de forma relevante e na quantidade certa para estabelecer e esclarecer o que foi narrado. Qualquer pessoa versada minimamente em ciência pode perceber que o texto de Gênesis traz-nos uma riqueza de detalhes que são perfeitamente compatíveis com as descobertas que já foram feitas. Mas nós precisamos compreender que o objetivo do livro de Gênesis não é ensinar ciência. O objetivo do livro de Gênesis não é ensinar ciência, mas apresentar uma narrativa fiel e verdadeira. Isso pode ser visto da maneira como o livro apresenta a narrativa da criação do universo e da vida. Lá em Gênesis 1:1, ele fala introdutoriamente sobre a criação. Veja que ele já resume tudo no primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. É uma introdução resumida do que ele vai falar mais adiante de maneira detalhada. Em Gênesis 1:2 até 2:3, ele fala dia a dia como ele foi criando a todas as coisas. É o relato
detalhado da criação. Em Gênesis 2 até o 2:4 até o verso 25, ele fala da criação do ser humano, do homem, do barro, criando em par homem e mulher, macho e fêmea. Deus poderia ter escrito só o verso 1 do capítulo 1 e já pulava para o capítulo 3, e já teríamos toda a autoridade daquele que criou tudo e todas as coisas para sabermos a origem das coisas. Foi Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Já era suficiente. Mas ele fez questão de nos contar como surgiram as coisas, para não passar e pular automaticamente para a queda do homem e a desobediência dos nossos primeiros pais. Ficaria assim, se ele pulasse já do capítulo 1, verso 1, para o capítulo 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores? Olha que não ia ficar uma janela aí, um espaço, uma página em branco. E talvez você esteja pensando, por que Deus não escreveu o início do livro dessa maneira? E a resposta está na metodologia. Deus, ele é perfeito em tudo. E até mesmo na narrativa da criação, ele usa método. Ele usa didática para que nós compreendêssemos de maneira profunda e detalhada sobre a criação. Em Gênesis 1:1 ele faz um resumo, depois explica detalhadamente como as coisas foram criadas, resume a criação dos seres humanos e depois explica detalhadamente como os seres humanos foram criados. Isso explica, como você pode perceber, que não existem dois relatos da criação. Se você ler Gênesis 1 e depois de ler Gênesis 2, parece que são dois relatos diferentes, mas eles são, na verdade, complementares, porque no primeiro ele foca nas criaturas sem o homem e cita o homem de maneira superficial. No capítulo 2, ele fala com mais profundidade sobre a criação do homem. Então, a coroa da criação, assim teologicamente reconhecido. Os detalhes da narrativa são acrescentados no capítulo 2 para esclarecer um resumo. Sabe quando você faz uma introdução e conta só um resumo e depois, agora no segundo ponto, você vai falar de novo sobre aquele mesmo tema, agora com mais detalhes? Foi assim que Deus decidiu então nos contar, a partir de Moisés, sobre o relato da criação. Uma narrativa histórica, fiel e verdadeira sobre a origem do universo e da vida. Em segundo lugar, queridos, nós precisamos. Em segundo lugar, nós precisamos entender, então, já que vimos o propósito do livro de Gênesis, que não é ensinar, não é dar evidências científicas, é apresentar um relato histórico fiel. Mas então, qual é o propósito da ciência nesse contexto? A melhor maneira de nós conhecermos, meus irmãos, o propósito da ciência é termos uma definição prática do que é ciência. E eu vou perguntar para um irmão, nosso irmão aspirante Murilo, na sua visão, meu irmão, o que é ciência? Ou qual é o propósito da ciência? Bom, a ciência, ela tem a nos ensinar algo. A nos ensinar algo. A ciência da computação, como o senhor falou agora, a ciência da religião, é ensinar sobre algo. Então, o propósito da ciência é nos ensinar. Então, com respeito ao livro de Gênesis, é nos ensinar o propósito do livro para todos nós. Penso que seja isso. É por aí. Eu agradeço a sua contribuição, foi bem ampla. E a gente pode olhar, por exemplo, na citação de John Macari, não é John MacArthur, tá? Aquele autor reformado, é John Macari. No seu livro A Ciência da História da Teologia, Elementos de uma Definição, ele define ciência da seguinte forma, abre aspas: ciência é o conhecimento do significado da realidade. E esse conhecimento pode ser dividido em vários tipos e significados da realidade. Ciência é composta, ele diz, de discernimento por parte daquele que tem capacidade de conhecer. Primeira veia da ciência, discernimento. Segundo, significado,
por parte dos objetos que essa pessoa conhece. Terceiro, compreensão do discernimento do significado por meio do intelecto. É o raciocínio, é o uso da razão que serve como meio de pensamento. Ou seja, a ciência não é uma mera coleção de fatos não relacionados e verificados experimentalmente. Ela é um conhecimento estruturado e essa estruturação vem de um desenvolvimento natural da própria mente. Mas se a gente quiser resumir isso que Macari colocou aqui, nós poderíamos dizer que a ciência é a forma de expressarmos a nossa percepção da realidade ao nosso redor, seja ela do presente, seja ela do passado. Então, o propósito da ciência, sendo ela a forma de nós expressarmos a nossa compreensão da realidade ao nosso redor, o seu propósito é discernir, compreender, examinar as evidências que nós temos à nossa disposição, dando significado a cada uma delas. Quando você olha, por exemplo, para um controle que eu tenho nas minhas mãos aqui, você vai examiná-lo e vai pensar, de onde veio isto? E como é que eu explico o fato de eu apertar um botão aqui e ele acionar um comando? E aí eu vou ter que entender muitos conceitos por trás de um pequeno objeto, como, por exemplo, a transmissão de dados. Eu vou ter que entender a questão da luz, eu vou ter que entender aqui uma bateria, eu vou ter que entender a produção da carcaça desse material aqui. Talvez o Oswaldo tivesse mais profundidade para falar sobre isso aqui, ele que é um engenheiro e certamente estudou também muito a esse respeito. Então, a ciência é isso, é olhar para as coisas e dar compreensão conforme o conhecimento que eu já adquiri. Ou seja, quando um cientista usa uma equação, ele espera que essa equação seja uma expressão da realidade. Que a velocidade calculada da queda de um objeto, como Newton se propôs a fazer, e também muitos outros, ele espera que essa velocidade calculada pela equação seja igual à velocidade real. A ciência espera, então, queridos, que através de uma teoria, não é, que seja expresso o mais fielmente possível a realidade que essa teoria tenta descrever ou demonstrar. Então você observe que existe, ao mesmo tempo, um grau de confiança e também de dúvida na ciência. Por quê? Porque ela trabalha em cima de teorias e comprovações. Mas a comprovação está vinculada automaticamente à teoria. E aí, como é que funciona então para eu saber que aquilo é verdadeiro ou não? Exemplo, a gravidade. Nós vamos vendo ao longo da história os homens no passado com muita dificuldade de compreender a gravidade. Depois dos cálculos newtonianos, né, de outros físicos no passado, hoje é uma verdade absoluta, ninguém questiona a gravidade, não é? Agora, por exemplo, muito tempo depois, nunca se soube que a gravidade ela não teria influência, a mesma influência no homem, quando está submetido ao vácuo, por exemplo. Isso é o que explica, por exemplo, a interferência da gravidade no avançar ou na influência que o tempo, e aí entra o tempo, a velocidade e a gravidade dentro da fórmula da gravitação universal, para influenciar o prejuízo, vamos dizer assim, a influência do tempo sobre nós. O envelhecimento, pronto. É o grande paradoxo dos gêmeos de Albert Einstein. Quando um gêmeo está na Terra, sofrendo a influência da gravidade na Terra, ele vai ter um tipo de envelhecimento. O gêmeo que está no vácuo, no espaço, na Estação Espacial Internacional, por exemplo, mas ainda está perto demais, vamos supor que ele está na Lua, bem longe da Terra. Então, ele volta, ele está mais novo, depois de um ano do que o seu irmão. Isso através do próprio exame do envelhecimento celular, porque ele não sofreu o impacto da gravidade da mesma forma que o seu irmão gêmeo estava na Terra. Difícil de compreender, né? Mas o que isso quer dizer? À medida em que o tempo vai passando, as compreensões sobre as coisas ao nosso redor também vão mudando. Elas não são absolutas. É por isso que, como eu falei no início, a ciência é limitada. Existem diversos conceitos que a Bíblia já tratava há muito tempo, que a ciência hoje está descobrindo.
A ciência hoje está constatando, porque a ciência trabalha com limitações, sobretudo buscando ou perseguindo provar algo através de uma teoria e esperando que ela expresse com a maior realidade possível alguma coisa. Bom, dito isso, nós precisamos então para o nosso último ponto, que é o terceiro, falar sobre teoria, realidade e verdade. E a primeira pergunta que eu preciso fazer para você no tocante ao exame científico disso que nós estamos fazendo, o que seria a realidade? Na ciência, no contexto científico, realidade é sinônimo de verdade. Se eu provei, é verdade, é a realidade. É sobre essa suposta verdade proposta pela ciência que nós precisamos questionar. Por exemplo, nós vamos ilustrar a razão do questionamento. Se eu mostrasse a vocês um lago de águas límpidas e cristalinas e perguntasse a vocês, o que tem nessa água? Qual seria a resposta de muitos? Uma água bem limpinha. Vamos lá. Alguém diria que naquela água há peixes? Quem acha que tem peixe, levanta a mão. Uma água bem limpinha, bem bonitinha. Hein? Só 2? Fábio também. O Nilton lá atrás. Tem alguns que estão pé atrás. Já sabe que essas perguntas são tendenciosas, né? Essa resposta, embora dada pela maioria das pessoas, não é uma resposta que possa expressar a realidade. Muita gente diz, você já ouviu isso, onde tem água, tem vida. Né? Onde tem água, tem vida. A água é vida. Mas isso não é verdade. Onde tem água, tem água. Onde tem água, tem água. Essa é a verdade científica. Onde tem água, pode ter vida. Aí eu não estou mais trabalhando com a realidade, estou trabalhando com a hipótese. Existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas que nós acabamos de mencionar. Uma é a verdade, que expressa exatamente a realidade. Onde tem água, tem água. Isso é a realidade. A outra não expressa a realidade. Onde tem água, tem vida. Isso é uma hipótese, devido à possibilidade de que nós precisamos ter como real de não existir vida ali. Exemplo, a água é bem limpinha, mas ela é tóxica. Então ela não é suscetível a abrigar a vida. Da mesma maneira, queridos, muitas pessoas, incluindo pesquisadores, cientistas, professores e até mesmo leigos que se interessam pela pesquisa, pelo estudo, confundem essas duas questões, realidade com possibilidade científica. Quando nós estudamos propostas da ciência, nós que falam das origens do universo, nós não estamos estudando uma realidade científica por um simples fato. Não se pode retroceder no tempo para comprovar experimentalmente a origem das coisas. Por isso, tudo que a ciência tem para trazer sobre a origem do universo, não estando mais do ponto de partida dele, são possibilidades científicas e não realidades científicas. Você muitas vezes vai ser som. Você muitas vezes vai ser confrontado sobre o criacionismo e a pensar que a teoria da evolução é uma realidade inquestionável. Um tempo atrás, um grupo de pesquisa chamados Cristãos na Ciência, ABC2, lá de São Paulo, foi muito e duramente perseguido por algumas comissões, supostamente de cientistas brasileiros, sob a premissa de que ensinar o criacionismo nas escolas era regredir no conhecimento. Mas com que razão, com que base científica nós podemos afirmar isso? Nenhuma. Porque quando nós estudamos propostas científicas que falam sobre a origem do universo,
Nós estamos falando de teorias, nós estamos falando de propostas. Alguns consideram a proposta evolucionista das origens das espécies como uma narrativa histórica, verídica e fidedigna do que realmente aconteceu. Mas isso não passa de uma grande mentira. A cada nova descoberta científica, o conteúdo do conhecimento é alterado. É uma coisa que está em constante transformação. Não pode ser considerado como verdade. Eu acabei de dizer para vocês que até certo tempo, na Lua não se considerava possível a existência de um vulcão e já se descobriu que existe. Há muito tempo, durante muitos séculos da ciência, não se considerava a possibilidade de existir um corpo celeste que sugasse para dentro dele toda a luz, chamados buracos negros. E que nesse ponto ali, chamado o ponto de singularidade, as leis da física já não se apliquem. Você sabia? Já não existe mais a gravidade. O tempo, teorizam alguns cientistas que se alguém caísse no buraco negro, e também não passa de uma possibilidade, uma teoria, porque ninguém foi e voltou, ninguém nem foi e nem foi e voltou, muito menos. Mas se diz que ao cair, pelo estudo de como funciona a física por trás de um buraco negro ou por dentro dele, a pessoa viria a história de todo o universo passando à sua frente, porque as leis da física, do tempo, das limitações, não se aplicam ali por conta da gravidade que está sendo elevada ao máximo. São teorias, mas veja, não se falava em buracos negros até surgirem então as pesquisas da física teórica a partir de Einstein, depois Stephen Hawking, outros grandes nomes aí da ciência, alguns deles inclusive reconhecendo a existência de Deus, como Einstein, outros não, como Hawking. Mas veja, essa constante mudança da ciência, ela coloca-nos diante do questionamento sobre o que a ciência tenta nos apresentar como verdade. Pois aquilo que hoje é verdade para a ciência, amanhã pode ser algo totalmente diferente. Só que no contexto bíblico é diferente. Realidade para a Bíblia significa também verdade. Quando nós estudamos as propostas científicas, já falei disso, sobre as origens, não estamos falando de uma realidade científica, mas uma proposta. A Bíblia, por sua vez, não trabalha com teorias ou possibilidades, mas com a realidade. A ciência, ela é totalmente dependente de teorias. A Bíblia, não. Porque a realidade no contexto bíblico é uma coisa objetiva e não subjetiva. A realidade da Bíblia não muda com o tempo, como a ciência. Ela é o que é e continuará sendo. É por isso que o Senhor Jesus afirma com tanta segurança e autoridade que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras permanecerão. Se Deus não existisse, veja algo absoluto sobre a verdade, que é a mesma realidade no contexto da Bíblia. Se Deus não existisse, nada existiria. Ponto. Isso é um fato. Microfone aqui para o Jonatas. Tudo existe porque Deus existe. Isso é um fato, uma constatação de uma realidade bíblica. Por isso, ela não trabalha com teorias. Deus não trabalha com teorias. Não existem teorias sobre isso e aquilo na Bíblia. O que existe sobre a Bíblia são fatos. São relatos fiéis e dignos de nossa aceitação. Nós, seres humanos, é que trabalhamos com proposições, teorias. O Senhor, não. Então, existe uma grande diferença entre o relato histórico traçado pela ciência e o relato traçado pela Bíblia. Bom, eu queria falar um pouco na série Jovem Sheldon, em um momento da conversa do protagonista com a sua mãe. Ele na série ele é ateu, que é até da série The Big Bang Theory, que é o próprio Sheldon. Aí nessa série, numa conversa com a mãe dele,
Aí eu queria comentar sobre a fala dele, que até se a gente buscar um pouco de conhecimento, até na ciência você encontra coisas que derrubam a própria teoria do, do Big Bang e afirma, claro, que o criacionismo é uma verdade, mas estou falando, na própria ciência afirma, que é essa fala aqui que ele fala. Você sabia que se a gravidade fosse um pouco mais forte, o universo entraria em colapso? Além disso, se a gravidade fosse um pouco menos forte, o universo acabaria e não haveria planetas e nem estrelas. A gravidade é precisamente tão forte quanto ela precisa ser. E se a razão entre a força eletromagnética e a força da atração não fosse 1%, a vida não existiria. Qual a chance disso acontecer sem querer? A precisão do universo torna lógico que haja um criador. Essa é a fala do Jovem Sheldon. Ele era ateu, mas no caso ele derruba a teoria do evolucionismo e afirma o criacionismo. Porque a precisão de detalhes e de sustento de todas as coisas que existem, elas não nos deixam escolha. Deus deixou dessa forma para nos provar a sua existência. E isso nós chamamos de revelação geral, que é a criação. Por isso, quando você olha para o Salmo, capítulo 19, verso 1, você vê ele dizendo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Porque a criação não nos deixa dúvidas de que foi criada, de que não foi gerada espontaneamente. Presbítero Oswaldo, e aí a gente encerra. Olha, talvez vou falar uma coisa, não se sintam chocados. Eu gosto muito da teoria do Big Bang. Por quê? Como criou-se essa teoria? Fizeram uma pequena pergunta. Como podemos medir a distância entre dois pontos no universo? Distância entre galáxias a partir do nosso ponto. Fizeram essa primeira medição. Passado algum tempo, claro, a tecnologia avançou, os métodos avançaram e decidiram-se repetir essa medição. Verificou-se que estava ligeiramente maior. Mesmo com toda a tecnologia, nova tecnologia, não havia como dar nenhuma explicação sobre aquela diferença. Como poderia explicar essa diferença maior? Fizeram várias vezes em vários pontos do mundo. Hubble, que é ele um dos teóricos do Big Bang, disse que só se o universo estivesse em expansão. Quem é técnico de radiologia, no caso radar, ou telecomunicações, sabe que existe uma energia no universo chamada ruído de fundo. Inclusive, essa energia é utilizada para calibrar antenas e radares no mundo todo. Telescópios são calibrados em função dessa energia. E essa energia está aí desde a criação do mundo. Imagine uma energia que pode ser usada como calibrar instrumentos de muita precisão, desde que o mundo era mundo, desde a origem do universo. Que explicação há nisso? Não há como explicar. Quanta energia foi gasta nisso? E é o que dizem, é a explicação. Existe aí a questão que é a sobra desta grande explosão. Fato. Foram medir novamente essas galáxias, passado algum tempo. A distância continua crescendo. A aceleração continua acontecendo. É um fato, não há como negar. Explique isso, então, que existe o Big Bang. O Big Bang existe, só que nós não conseguimos dar a explicação devida. O que acontece é que os cientistas criam a teoria ou imaginam uma teoria que possa explicar um fenômeno. A partir dali, existe uma busca da realidade. Vão se criar meios de medir, de explicar,
de calcular, buscar fórmulas que deem a explicação e transformar aquela teoria em realidade e daí para a verdade. Você pode dizer que o Big Bang existe ou não existe? Pode, mas que ele está aí, está. Não há como dizer que não. Eu não posso dizer que não. Não, os pontos não estão se afastando em relação a gente. Estão se afastando. Não, não existe essa energia de fundo, ruído de fundo. Sim, existe. Agora, o que ela é O que que ela é e como dar essa explicação é que é o fato. O fato é que essa teoria não destrói em momento algum o criacionismo. Não. Porque existe isso, não existe aquilo? Não. É apenas uma questão de colocação. A gente tem que entender que nós somos falhos demais para entender Deus que é infinito e toda a sua criação. É apenas a aceitação. Por isso que é muito simples a explicação de Deus sobre Gênesis, porque nós não poderíamos compreender a complexidade da coisa. Mas o fato é, Deus é o início de tudo. essa que é a realidade, não é? Para além de teorias, né? Agora, a gente só precisa ter sempre cuidado, né, para não, como o Oswaldo colocou de maneira muito sábia, a gente não tentar encaixar uma coisa na outra, que é impossível, não tem jeito, né? A teoria do design inteligente, por exemplo, que fala da criação para apontar para Deus como um grande, vamos dizer assim, um grande detalhista, né, em tudo aquilo que ele criou, ela também vai ter o seu limite, ela alcança até um certo ponto. E aí entra as limitações, como nós falamos aqui da ciência. A Bíblia não tem esse propósito. A Bíblia tem o propósito de nos apresentar as coisas como elas foram. E esses detalhes, eles são da economia do Senhor. E a gente só vai ver relances daquilo que a gente não consegue compreender. Então, queridos, na conclusão, nós queremos destacar o seguinte: ao longo das nossas vidas, nós somos apresentados a muitas teorias postas como absolutas, enquanto que é verdadeiramente absoluto, que é a palavra de Deus, é frequentemente relativizado. Que tal passarmos a defender com mais convicção as verdades bíblicas, entendendo e demonstrando as fragilidades de muitas teorias científicas, como a própria do Big Bang, colocada aqui pelo Oswaldo, que não consegue explicar de maneira definitiva ou de maneira, vamos dizer assim, convincente a origem do universo, né? E aí a gente vai trabalhar também sobre essa questão nos nossos próximos estudos. Só assim nós podemos ter corretas convicções sobre como tudo começou. A gente sempre encerra com uma frase de um cientista sobre Deus. E hoje o escolhido foi Max Planck. Ele disse: para os crentes, Deus está no princípio de todas as coisas. Para os cientistas, no final de toda a reflexão. Interessante que ele está em ambos os locais. Isso aqui a gente usa para mostrar para você que essa falsa compreensão que muitos te apresentaram, quem sabe na tua história, de que a fé é inimiga da razão, a fé é inimiga da ciência, isso não existe. Deus, ele está nutrindo o homem com o seu conhecimento. É por isso que eu costumo sempre dizer, é tolo aquele que pensa assim: não, eu não vou me tratar, eu não vou me consultar no médico, eu não vou mais em médico, porque Deus vai cuidar de mim. Vai. Tanto vai cuidar de você que deu ciência para o médico, deu conhecimento para os homens, para que nós tivéssemos medicação, que seria da Silene hoje, que seria da Esther, que seria da Janilza, que seria de muitos de nós, tratamentos que hoje... Antigamente, querido, você recebia um diagnóstico, certos diagnósticos, que era uma sentença de morte. Hoje você tem... Eu sempre me informo... Hoje você tem essa facilidade nos portais online de notícias, né? Fazendo o devido filtro, né, do que é parcial, do que não é, sobretudo nos dias de hoje, onde a imprensa é muito tendenciosa. Mas eu recebi hoje a informação de que a Preta Gil, aquela cantora, né, filha do Gilberto Gil,
Ela recebeu alta depois de um segundo tratamento de câncer de reto. Ela teve que fazer aplicação de bolsicolostomia. Essa mulher, em outro contexto, sem a ciência que nós temos hoje, estaria já condenada. Não teria voltado mais para casa, já estaria esperando a hora de morrer. Então, assim, a ciência tem avançado pela permissão de Deus, e onde ela avança demais, até o ponto de prejudicar moral e eticamente o próprio homem, Deus vai lá e limita. Eu estava vendo uma pesquisa para a gente encerrar, na China, é sempre a China, né? A China tem essas pesquisas malucas, né? De morcegos, essas coisas. E aí ela estava fazendo uma pesquisa de reprodução com alteração cromossômica. Um rato macho com um rato macho, uma rata fêmea com uma rata fêmea. Olha o perigo disso. É óbvio que essas pesquisas estão para embasar futuramente a reprodução humana homossexual, que hoje é impossível. Então, e conseguiram. Geraram um filhote, mas só nas fêmeas eles conseguiram. Entretanto, esse filhote nascido, aí óbvio, com toda a manipulação, não foi uma geração espontânea. A ratinha com a ratinha fizeram alteração dos genes, conseguiram gerar um filhote. E durou incríveis 18 milissegundos. E morreu. Entendeu? Então, assim, Deus vai lá e aonde que eles já vão avançar para o mal da humanidade, para mudar aquilo que Deus originalmente já estabeleceu como perfeito, sem necessidade de manipulação, então ele vai lá e interrompe e coloca os muros diante de nós para que nós não compreendamos a verdade como ela é. Seja pela nossa impossibilidade terrena, seja também pela própria perversidade que há no coração do homem. Em tudo e todas as coisas ele sabe o que está fazendo. Então, esse é o nosso estudo, queridos. Você que nos acompanha no YouTube, fica convidado para participar conosco presencialmente. Venha para a IPA, venha participar conosco do nosso estudo sobre como tudo começou. E não deixe de acompanhar nas nossas redes sociais as programações da IPA também, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, para encerrarmos o nosso culto. Vamos cantar ao Senhor um cântico final de aplicação e assim louvarmos ao Senhor. Pedir ajuda ao nosso irmão Murilo a passar o slide.